Muito bem, pessoal. Como já discutido anteriormente, uma das questões mais importantes nas áreas urbanas é a dinâmica de planejamento urbano, para se evitar uma situação em que venhamos a ter problemas fruto do inchaço das cidades. Como discutido anteriormente, isso ocorreu na maior parte dos países associado ao advento da industrialização. Assim sendo, essa preocupação ela passa a ser materializada na forma de lei. No Brasil, a Constituição Federal, por meio do artigo 182 e 183, vai tratar desta questão. Qual é? A questão da chamada política urbana. Então reproduzimos aqui o que diz o artigo 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Desta forma, o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Então, muito importante você atentar para esse aspecto. O plano diretor se torna obrigatório a partir da Constituição Federal de 1988, que deve ser ratificado por meio de lei. Isso quer dizer que, em 2001, quando foi promulgado o Estatuto da Cidade, nós passamos a ter novos critérios para o planejamento urbano, com base no plano diretor. E a essência do plano diretor é que a propriedade urbana deve cumprir a sua função social, quando atende às exigências fundamentais da ordenação da cidade expressa no plano diretor. Então é muito importante que você se lembre que o plano diretor, ele deve ser norteado pelos princípios do desenvolvimento sustentável, o interesse econômico, o interesse social e o interesse ambiental. Esse é um ponto essencial. E o plano diretor passa a ser, então, um instrumento de gestão urbana. E conforme legislação vigente, ele deve ser elaborado mediante a participação popular por meio de consultas populares, audiências públicas e revisado de 10 em 10 anos, sendo obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes ou ainda cidades patrimoniais, ou seja, cidades que são patrimônio histórico, ou ainda aquelas cidades que têm algum tipo de papel histórico importante, tombamento estadual. Então quer dizer que a cidade pode ter menos de 20 mil habitantes e ter um plano diretor? Pode sim. Isso depende do que está estabelecido por meio de legislação. Isso é muito importante ser entendido, visando fazer cumprir a função social da propriedade urbana. O que diz o artigo 183? Aquele que possuir como área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando para sua moradia ou sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Assim, estamos estabelecendo princípios para desapropriação de áreas que não cumprem sua função social. Então, a legislação, a partir de 1988, passa a se preocupar com o planejamento urbano para propiciar uma dinâmica de ocupação do território que não gere os problemas que temos na atualidade. Tudo isso vai ser ratificado no Estatuto da Cidade de 2001, para que a gente possa ter uma área urbana com esse tipo de perfil. Uma cidade ocupada de forma ordenada, planejada, que se evite grandes problemas que sejam de ordem econômica, social e ou ambiental. Portanto, passamos a ter um plano diretor e um zoneamento urbano como norteador da organização do espaço urbano. O que quer dizer isso? Veja o texto que trouxemos para você. O Estatuto da Cidade obriga o plano diretor a estabelecer planos não apenas para o espaço urbano, mas para todo o território municipal, incluindo, portanto, o espaço rural. Por que essa primeira parte do nosso texto ela é tão importante? Porque no Brasil,
cidade é a sede do município. Assim sendo, é a sede do poder executivo, legislativo e judiciário, que responde por toda a área municipal, ou seja, por todas as zonas urbanas e rurais que estão dentro daquele município. Então eu não posso ter uma preocupação parcial. Assim, ele se torna obrigatório para cidades ou municípios com mais de 20 mil habitantes, que estão sobre a gestão de um determinado poder executivo. E é obrigatório sua revisão, de 10 em 10 anos, sob pena de ter corte dos repasses para a administração pública do governo federal e estadual. Assim, a dinâmica de ocupação deve pautar-se num zoneamento urbano, para gerar uma função urbana que não permita um inchaço de determinada atividade em detrimento de outro. Infelizmente, isso é o que está na lei, mas nem sempre isso é cumprido na sua íntegra. E, por sua vez, demanda que nós, enquanto cidadãos, exerçamos nosso papel de fiscalização, para que o poder público cumpra o que está na legislação, pois uma vez que existe, ela pode ser muito bonita no papel, mas não ser colocada em prática. Fique atento. Aguardo você para o nosso próximo encontro.